Antes de mergulharmos nos segredos ancestrais de Yggdrasil e na sabedoria profunda de Mimir, convido você a embarcar nesta jornada com a mente e o coração abertos, permitindo que a tranquilidade das eras passadas o envolva por completo. Se as histórias da mitologia nórdica o encantam e você busca um refúgio de paz para seus sonhos, um santuário de quietude em meio à agitação do dia a dia, deixe um gostei neste vídeo agora mesmo, como um sinal de que a verdade o atrai e a busca pelo conhecimento o impulsiona. Sua interação é a força que nos move e nos ajuda imensamente a continuar desvendando os mistérios dos 9 mundos para você, trazendo à tona narrativas que foram sussurradas pelos ventos gelados do norte. E para não perder nenhuma de nossas próximas viagens por reinos de deuses e gigantes, por vales inóspitos e salões dourados, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações, garantindo que você seja sempre o primeiro a descobrir os novos capítulos de sabedoria que preparamos. Ao final desta história, quero saber qual segredo de Yggdrasil ou de Mimir você mais gostaria de desvendar em seus próprios pensamentos e reflexões mais íntimas. Prepare-se para uma noite de sabedoria, paz e profunda quietude, pois a jornada começa agora, conduzindo-o a um sono reparador. Bem-vindos, viajantes da noite, a uma jornada pelas profundezas da sabedoria esquecida, onde o tempo se dobra e os sussurros de mundos antigos, convidando a mente nas raízes da própria existência. Como um manto de neblina que cobre os vales nórdicos ao anoitecer, trazendo consigo um silêncio ancestral. Nesta noite serena, nossos olhos se fecharão para o bulício e a agitação do mundo exterior, para as preocupações que teimam em rondar a mente, e se abrirão para a tapeçaria cósmica que tece os destinos de todos os seres, sob a sombra imponente e protetora de Yggdrasil, a árvore do mundo, cujo silêncio guarda mais histórias do que qualquer tomo antigo jamais poderia conter, revelando os segredos que o tempo, em sua passagem implacável, tem tentado selar e esconder da humanidade, como um enigma que se recusa a ser desvendado. Há segredos que a terra guarda em seu ventre, fértil e profundo, mistérios que o ar transporta em sua brisa suave e reconfortante, e uma sabedoria tão vasta e imensurável que apenas os mais antigos e profundos poços se atrevem a refletir, mostrando a face da verdade aos que a buscam aberta para o no coração e uma desvendando enigmas medievais que jamais foram resolvidos em sua totalidade, como os do manuscrito Voynich. Mas entre todos os mistérios que permeiam o cosmos, um se destaca, velado pela neblina da memória e guardado por um silêncio milenar que permeia cada folha e cada galho da grande árvore. O segredo de Mimir, a voz da onisciência e a força primordial que pulsa incessantemente nas raízes mais profundas e indestrutíveis de Yggdrasil, desde o alvorecer dos tempos. Imagine-se agora, com a mente serena e o corpo relaxado, à beira do poço de Mimisbrum, aninhado em um recanto místico e silencioso sob uma das 3 raízes colossais de Yggdrasil, especificamente em Tunei, o reino gélido dos gigantes de gelo, mas onde, por vezes, um calor suave e reconfortante emana do fundo da verdade, contrariando a frieza que o rodeia, aquecendo o ambiente e os corações que se aproximam, e puro como que acaricia uma chama sua pele, oculta, carregado que guia com o aroma na escuridão úmido e terroso da terra ancestral. Um cheiro que evoca memórias de florestas antigas e de origens esquecidas, transportando-o para um tempo em que os alquimistas buscavam a pedra filosofal
e os monges copiavam segredos em salas iluminadas por velas, um passado que ainda respira em cada fibra do ser e em cada partícula de ar que você inspira, revelando a complexidade do que foi. Sinta também folhas perenes de doce que se estendem infinitamente acima de nós, formando um dossel protetor imponente que se eleva aos céus, como um templo natural, uma construção que se recusa a morrer. Seus pés tocam o solo macio e acolhedor, coberto por um musgo prateado que brilha levemente à luz tênue que filtra através das copas distantes da árvore do mundo, criando um ambiente de sonho e contemplação profunda, onde a magia parece fluir em cada detalhe e as palavras fluem com uma coerência estranha, como um enigma a ser desvendado. O murmúrio constante e rítmico das águas do poço não é apenas o som de líquido em movimento, um simples fluir de correntes que se chocam contra as pedras e as raízes da árvore, mas uma sinfonia harmoniosa de sussurros antigos, como se cada gota minúscula carregasse em si uma fração da memória universal, contando histórias de eras passadas e de seres que já caminharam por estes mundos, revelando segredos que foram selados nas profundezas do tempo, em um silêncio que esconde mais do que revela. Seus ouvidos, agora mais sensíveis à quietude do ambiente, captam a melodia ancestral que acalanta suavemente a mente, convidando-a à introspecção mais profunda e ao esquecimento completo das preocupações e dos ruídos diários de Midgard, o mundo dos homens, transportando-o para uma dimensão de paz inabalável e serenidade. As águas são tão cristalinas e límpidas que se pode ver sem qualquer obstáculo. O leito do poço, coberto por seixos cintilantes, parecem guardar estrelas caídas do firmamento, refletindo a luz de um céu distante em suas superfícies polidas, como constelações incompletas. Um códice tão estranho que nem mesmo os criptógrafos mais brilhantes conseguiram desvendar seus segredos, desafiando a compreensão humana e a lógica. É como se estivéssemos diante de uma língua real que simplesmente não descobrimos, ou que se perdeu no tempo, aguardando para ser revelada um verdadeiro enigma. A cada inspiração profunda, o ar gelado, mas revigorante, enche seus pulmões, trazendo uma sensação de clareza e paz inigualáveis, como se cada molécula do ar o purificasse de qualquer tensão e o conectasse a uma energia primordial que pulsa em todo o cosmos, uma força invisível que tudo conecta e tudo permeia. A luz, suave e difusa, vinda de uma fonte que se esconde acima das nuvens, dança graciosamente sobre a superfície serena do poço, criando reflexos que se movem como pensamentos inconstantes, convidando seus olhos a se fecharem. Tranquilidade absoluta, permitindo que a mente divague em paz e se entregue ao descanso. Permita que a quietude profunda do ambiente o envolva por completo, dissolvendo qualquer resquício de agitação ou inquietude, enquanto a melodia distante da própria árvore do mundo, Yggdrasil, ressoa em seu íntimo, prometendo um sono profundo, calmo e indubitavelmente reparador, onde os sonhos se encontram com a sabedoria mais ancestral, tecendo a memória com a mitologia em uma tapeçaria rica e complexa. Um mistério que resistiu aos séculos, com a mesma solidez com que foi encadernado. Um sussurro do passado profundo que persiste no presente, desafiando a lógica do tempo. Por que este poço em particular, entre tantos rios e fontes que alimentam e nutrem os 9 mundos com suas águas vivificantes e cristalinas, é considerado o berço de toda a sabedoria universal, a fonte primordial de todo o conhecimento que permeia o cosmos, desde sua criação até seu destino final? Qual é a essência misteriosa que emana de suas profundezas inesgotáveis, capaz de transformar até mesmo a mais simples e
e cotidiana, pergunta em uma revelação cósmica e profunda, alterando a percepção da realidade e expandindo a consciência de quem a bebe, revelando segredos ocultos. O mistério não reside apenas na composição da água, em sua pureza ou sua fluidez, mas no seu guardião, enigmático, Mimir, cuja figura é envolta em lendas e sussurros que se espalham pelos reinos como a bruma da manhã, tornando identidade um fantasma e nome verdadeiro, cuja se perderam no tempo, cuja presença é rosta-se como uma sombra nas margens de antigos pergaminhos. Aquele que veio da floresta do inominável ou o portador do saber enterrado. Ele é a chave para a compreensão que transcende o tempo e o espaço. Um segredo que o Vaticano não confirma nem nega e cuja origem é desconhecida. Um enigma insondável. Poucos seres, sejam deuses gloriosos ou gigantes colossais, se atreveram a procurá-lo em sua morada secreta, gélidos em meio aos vales de Jota, Tunhei, e menos ainda, retornaram inalterados de sua presença imponente e sábia, pois o contato com Mimir transformava a essência do ser, alterando a percepção da vida e da própria realidade de forma irreversível e profunda, um preço a ser pago pela sua alma. Ele é um ser tão antigo quanto a própria Yggdrasil, cuja idade é imensurável e cujos olhos já presenciaram o alvorecer dos deuses, a criação dos mundos em sua complexidade, guardando em sua mente séculos de história, dos gigantes, de destino e de verdades esquecidas, como se sua simples existência implicasse uma ameaça que precisava ser contida pelo cosmos, uma fenda na realidade que nunca deveríamos ter encarado. Mimir não é um mero acumulador de fatos ou de informações secas e sem vida. Ele é a própria personificação do conhecimento, não como um acúmulo de dados, mas como a compreensão profunda das interconexões intrincadas da vida, da morte e do tempo, uma fenda na realidade, que nunca deveríamos ter encarado, um enigma que nos desafia e nos fascina. Sua voz, embora muitas vezes silente e apenas audível para os ouvidos mais atentos e sensíveis, carrega a ressonância de eras passadas, de glórias e tragédias esquecidas, e cada palavra, cada som que emana de suas águas é um enigma a ser decifrado. Um portal para segredos que desafiam a lógica humana e a compreensão comum, como um murmúrio arrastado, como o vento entre as árvores ou o som da água caindo sobre pedra antiga, uma melodia ancestral e profunda. O pouco que se preservou sobre ele indica que possuía conhecimentos muito avançados, capazes de curar doenças vistas como maldições divinas, e que tinha acesso a textos proibidos, cujas descrições botânicas não correspondem a nenhuma espécie classificada em nosso mundo, e cujos mapas mostravam regiões desconhecidas que jamais figuraram em qualquer atlas conhecido. O que esconde este poço, além da água pura, e o que significa a profundidade do saber que ele guarda e protege com tamanha devoção, como se contivesse algo além da matéria, um conhecimento oculto e proibido? Qual a magnitude do tesouro que Mimir defende em seu domínio, sob a sombra imponente da grande árvore Yggdrasil, e qual a sua verdadeira natureza? Uma que escapa completamente às nossas categorias mentais e à nossa compreensão. Para compreender Mimir em sua totalidade, é preciso primeiro contemplar a majestade indescritível de Yggdrasil, a árvore do mundo. Esta é uma árvore comum, uma simples parte da paisagem de um reino. Ela é o cerne do universo, a espinha dorsal de toda a existência. Um ser vivo que pulsa com a vida e sustenta a própria realidade. Uma força motriz que impulsiona o cosmos em sua dança eterna, em um ciclo contínuo de criação e destruição, de vida e de renovação. Seus galhos, vastos e poderosos, se estendem
por todos os planos de existência, chegando até Asgard, o reino dourado dos Aesir, onde Odin reside em seu trono de glória. Sua sombra alcança os mais distantes recantos e dimensões dos 9 mundos, envolvendo-os em sua proteção, como se fossem nós em um corpo vivo. Uma fissura que ainda não se fechou e que guarda mistérios profundos. Ela é o mais evidente na fachada linear do tempo. Um cavaleiro dos 1000 nomes que surge em momentos de caos, com uma identidade que muda, mas uma essência que persiste. Um segredo gravado em pedra, acessível apenas aos que ousam olhar. As folhas de Yggdrasil, verde esmeralda, vibrante e quase mágico, parecem respirar com a vida do cosmos. E a brisa que passa por elas carrega canções de glória, hinos de bravura e lamentos de guerra e de perda, contando histórias que se perderam no tempo para os homens, mas que a árvore guarda em sua memória ancestral, um arquivo vivo e eterno do universo. Um eco que atravessa o século sem desgaste, mantendo viva a chama da história. Por que uma árvore seria tão central para a existência, tão vital para a ordem cósmica em sua complexidade? Porque ela conecta tudo. Ela é o elo vital entre os reinos, a fonte de vida e de conhecimento que se ramifica por todas as dimensões, distribuindo a essência da vida em sua forma mais pura e primordial. Um som que ressoa apenas nos ouvidos de certos homens, provocando visões, perdas de memória e sonhos proféticos. Uma fenda na história, um aviso talhado no osso da memória coletiva, um peso que se arrasta, uma fissura que ainda não se fechou, um martelo qual das sombras que ressoa na alma, um enigma que zomba de nossos esforços para compreendê-lo, uma memória que não nos pertence por completo, mas que nos observa das dobras mais antigas do tempo, cada um de seus galhos mais altos, como Li, Skjalf, o trono de onde Odin, o pai de todos, vê tudo o que acontece em cada canto dos mundos, e cada uma de suas raízes que se aprofundam nos mundos subterrâneos e nos reinos primordiais, são como veias colossais da sabedoria e da vida, conectando os pontos energéticos da Terra, como uma rede invisível de conhecimento, que tudo abrange e tudo interliga. A verdadeira compreensão, no entanto, não está apenas em ver o que acontece, em observar os eventos superficiais que se desenrolam diante dos olhos, mas em saber o porquê de cada evento, em desvendar os fios invisíveis que tecem o grande tapeçaria do destino. E é essa busca incessante e profunda que a Yggdrasil inspira em todos os seres que ainda não se fechou, e pela qual talvez ele ainda atravesse. Um martelo das sombras que ressoa na alma, um enigma que zomba de nossos esforços para compreendê-lo, uma memória que não nos pertence por completo, mas que nos observa das dobras mais antigas do tempo, um segredo guardado pelas pedras de Sacsayhuaman. A tapeçaria de Yggdrasil é vasta e intrincada, um mosaico de vida e de mistério, abrigando em seus domínios 9 mundos distintos, cada um com sua própria atmosfera singular, seus próprios habitantes únicos e seus próprios desafios intrínsecos que testam a resistência dos que ali vivem, tecendo a memória com a mitologia em uma trama que poucos compreendem em sua totalidade. No alto, erguem-se Asgard, o lar grandioso dos deuses Aesir, onde a honra e o poder residem em seus salões dourados, e Vanaheim, o lar dos Vanir, deuses da fertilidade e da sabedoria, cujas energias se entrelaçam em harmonia primordial, criando um equilíbrio que sustenta a ordem cósmica. Acima deles, paira Alfheim, o reino dos elfos de luz, seres de beleza etérea e graça,
incomparável, onde a magia flui como riachos cintilantes e a luz é pura e inspiradora, preenchendo o ar com um brilho suave e etéreo que acalma a alma. Um local de rara beleza, um verdadeiro paraíso. No plano intermediário, encontra-se Midgard, o mundo dos homens, um lugar de vida e de desafios constantes, onde os mortais buscam seu destino e forjam suas próprias histórias, misterioso, cercado em cujas profundezas escuras e insondáveis Jormungandr, a serpente do mundo, dorme e cresce, circundando todo o continente em um ciclo eterno de vigília e de ameaça constante. Uma presença que impõe respeito e temor. Abaixo deste, a jornada segue para Svartalfheim, o lar dos anões e elfos negros, mestres inigualáveis da forja e da pedra, cujas criações são de uma beleza e funcionalidade incomparáveis, moldando os segredos são guardados por ordens monásticas que ainda velam por conhecimentos proibidos, cujas ações estão voltadas a guardar algo que jamais deveria ser revelado. Uma história silenciada por aqueles que entenderam tarde demais o perigo. Mais profundamente, mergulhamos em Niflheim, o reino primordial de névoa e gelo, um lugar de escuridão impenetrável, onde o frio é cortante e penetrante, um domínio de silêncio eterno e de origens ancestrais que se perdem no tempo, onde a luz não toca as paredes e o silêncio se torna denso, absorvendo as vozes e distorcendo a percepção de quem se aventura por ali, tornando-o um lugar de mistérios. Ao seu lado, oposto em essência e em natureza, está Muspelheim, o domínio do fogo primordial, um reino de chamas eternas e calor incessante, onde a destruição e a criação coexistem em uma dança infindável, guardado pelo gigante Surti, cuja espada flamejante espera pelo Rognar, o destino final dos deuses. É como se as próprias rochas rituais guardassem de uma maldição que se espalhava pelos vales gélidos e inóspitos. Um testemunho que ressoa, até hoje, através do tempo. Por fim, encontramos Jotunheim, o reino dos gigantes, um lugar de montanhas colossais e paisagens indomáveis, onde a natureza se manifesta em sua forma mais bruta e majestosa. Um lugar onde a lógica se curva e o tempo não é uma linha reta, mas uma espiral de eventos, como as camadas de cidades sobrepostas em Hisarlik, na Grécia Antiga. E, nas profundezas mais, está Helheim, o reino de Hel, a soberana dos mortos, onde os que sucumbiram à doença ou à velhice encontram seu destino final, um lugar de quietude e de aceitação, onde o passado se mistura com o eterno em uma melancolia serena. Todos esses reinos, embora distintos em suas características e essências, são inseparavelmente interligados pelas raízes e galhos de Yggdrasil, que os alimenta e os sustenta com sua própria força vital, formando uma rede complexa que é um testemunho vivo, interconexão fundamental de toda a existência, um laço que nem mesmo o tempo pode desfazer, uma mensagem gravada na rocha, como a própria história da Grécia. Até mesmo os deuses, em sua magnificência e poder, sentiam a necessidade imperativa de buscar a sabedoria, de ir além de sua própria compreensão limitada e das fronteiras de seus reinos. Em uma busca incessante que os impulsionava para o desconhecido, movidos por uma curiosidade insaciável, eles não nasceram com todo o conhecimento, universo em suas mentes, nem com a onisciência inata. Ele precisava ser conquistado com esforço e dedicação, buscado com fervor incessante, e às vezes exigia um sacrifício profundo que testava os limites de sua própria divindade, como um preço a ser pago pela sua alma, uma barganha que poucos ousariam considerar em sua totalidade. Odin, o pai de todos, o sábio entre os Aser
Em sua incessante busca por uma compreensão que transcendesse o mero poder ou a glória em batalha, Mimir sabia era a chave para a verdade suprema, para o conhecimento que o tornaria invencível não pela força bruta, mas pela sapiência. Ele não desejava apenas informações fragmentadas ou segredos táticos para vencer suas guerras. Sua sede era pela essência da verdade, pela capacidade de prever o futuro com clareza e, talvez, de alterar o destino trágico que se anunciava para os deuses e os homens no Ragnar, a derradeira batalha que consumiria os mundos em chamas, um evento que assombrava a todos e era temido por todos os seres. Ele compreendia que para liderar os deuses e proteger os 9 mundos das forças implacáveis do caos e da destruição, a sabedoria era uma arma mais potente e mais duradoura do que qualquer lança como Gungnir, ou qualquer martelo como Mjolnir, forjado nas profundezas por anões hábeis de Svartalfheim, e cujo poder era lendário em todos os reinos. Era o poder da mente sobre a matéria, da estratégia sobre a força bruta, que transformava o simples metal em uma extensão da sua própria vontade, tornando-o com seu propósito maior. Essa era uma fome que não podia ser saciada por suntuosos banquetes nos salões de Valhalla, onde os Einherjar se reúnem em glória para aguardar a batalha final, ou pela glória efêmera conquistada em combates épicos. Nos campos de batalha, onde a honra era o prêmio mais valioso e a bravura era exaltada em canções e poemas, era uma sede insaciável que só poderia ser aplacada pela verdade mais profunda, pela compreensão total das leis que regem o cosmos e pelo conhecimento dos ciclos que ditam a vida e a morte de tudo o que existe. Um anseio que o impulsionou para além dos limites de sua própria divindade e o levou a desafiar o desconhecido. O que o levou a se deparar com a figura enigmática de Mimir, o guardião silencioso. Por essa busca, Odin estava disposto a abdicar de qualquer coisa, a enfrentar o guardião de toda a sabedoria, Mimir, em seu próprio domínio, sem hesitar, para saciar sua sede insaciável, o conhecimento que tanto ansiava, uma verdadeira obsessão, um destino traçado que precisava ser cumprido. Mas o que custaria a Odin? Essa sabedoria insondável, esse conhecimento que o tornaria um Deus ainda mais completo e apto a liderar em tempos de escuridão e de incerteza. Quando o destino dos mundos se mostrava cada vez mais sombrio e a ameaça do Ragnar pairava no horizonte como uma sombra iminente e inescapável, que preço, porventura, exigiria em troca de uma única e preciosa gota universal o seu poço sagrado? Mimisbrum, a fonte primordial de toda a verdade e de toda a memória cósmica, que tudo abrange e tudo reflete, sem exceção, desde o alvorecer dos tempos até o seu fim derradeiro, o saber, como bem sabemos, por experiência e por intuição ancestral. Nunca vem sem um custo, e muitas vezes o preço é mais elevado e mais difícil de ser pago do que se pode imaginar, exigindo sacrifícios que poucos estariam dispostos a fazer. Eles mortais, sejam ou imortais, uma barganha que define o caráter e a devoção de um ser, um pacto com o destino. Seria um tesouro inestimável, forjado nas profundezas da terra por hábeis anões, uma promessa de lealdade eterna e inabalável, ou algo mais íntimo e intrínseco à própria divindade de Odin, algo que o marcaria para sempre e o transformaria em sua essência mais profunda, um símbolo de sua devoção e de sua busca incessante pela verdade, um eco que ressoa por todos os 9 mundos, decifrado, um mistério, com um suspiro que parece mover as próprias folhas de Yggdrasil, em um gesto de coragem e determinação inabaláveis que emanavam de sua essência divina e com a resolução gravada em sua face.
Odin aproximou-se lentamente de Mimir, o guardião enigmático e silencioso do poço, sentindo a energia ancestral do lugar. O guardião do poço, cuja face era sábia e serena como as águas que protegia, e cujos olhos profundos refletiam a eternidade e a compreensão de eras passadas, impôs uma que ressoaria por todos os mundos e seria lembrada por toda a eternidade pelos deuses e pelos homens: o preço para beber da fonte inesgotável da sabedoria. Seria um olho de Odin. Era um sacrifício de sua visão física, de sua percepção do mundo material e de suas aparências, em troca de uma visão interior e ilimitada, capaz de ver além do véu da realidade e de compreender as verdades ocultas do universo. Uma troca de poder que transcende o físico, como a Dama de Dai conservou, cujo corpo se misteriosamente, sem hesitação, em um ato de coragem e de sede por conhecimento incalculável, Odin ofereceu seu olho, que permanece hoje nas profundezas do Mimisbrum, um símbolo eterno e visível de sua busca incessante e de seu compromisso inabalável com a verdade. Um testamento para todos os seres, para a vida, uma prova de sua devoção e sua determinação. Esse sacrifício supremo ecoa por todos os reinos das mais altas copas de Osgard, onde os deuses habitam em sua glória dourada. As mais sombrias profundezas de Niflheim, o reino primordial do gelo e da névoa, chegando até Helheim, o reino de Hel, a soberana dos mortos, onde o lamento silencioso das almas se confunde com o vento. Ele é o maior dos atos em nome da sabedoria, um testemunho indelével de que a verdadeira compreensão e o conhecimento profundo exigem a renúncia de algo valioso, algo intrínseco à nossa própria natureza, a abdicação do que é familiar e visível para abraçar o transformação que marca o espírito para sempre e o torna um com o universo. Essa barganha ressoa como um sino do abismo, um som que não vem de Deus nem do homem, mas da memória do que esteve antes. Uma melodia perturbadora que ecoa na alma e se grava no coração, um aviso para as gerações futuras. E assim, uma parte de Odin foi deixada para trás no poço, não como uma perda ou uma fraqueza, mas como uma conexão eterna e indissolúvel com a sabedoria inesgotável de Mimir e as raízes profundas árvore do mundo. O silêncio que se seguiu ao ato foi preenchido apenas pelo som suave da água, testemunha de um pacto primordial entre o Deus e o guardião da verdade, um pacto que selaria o destino de muitos mundos. Após o sacrifício, com a mente e o espírito abertos para o que estava por vir, Odin bebeu das águas de Mimir, sentindo a essência da sabedoria fluir para dentro de si, preenchendo-o de um conhecimento que transcende a compreensão mortal e o eleva a um novo patamar de existência. E cada gole daquelas águas límpidas e puras, a sabedoria do universo se derramava em sua mente como um rio torrencial, inundando cada recanto de sua consciência com verdades que antes estavam ocultas nas brumas do tempo, aguardando o momento certo para serem reveladas. Ele viu o passado em flashes vívidos e detalhados. Sentiu o presente pulsar com todas as suas complexas interconexões e vislumbrou o futuro como um tapeçar complexo e em constante mudança de possibilidades. Um leque de destinos poderiam ser alterados pela sua vontade e sabedoria recém-adquirida, como se um livro de línguas mortas se abrisse para ele, cujas palavras mudavam com o tempo, revelando segredos ancestrais. As teias invisíveis que ligam os seres de todos os 9 mundos se tornaram claras para ele, e os sussurros dos deuses em Valhalla se misturaram ao silêncio dos gigantes de Jota, Tunhei, revelando segredos antes inimagináveis e conexões que desafiavam a lógica comum, um portal para a onisciência, uma dádiva.
divina. Ele viu a dança eterna da vida e da morte, compreendendo que um ciclo alimenta o outro, em uma eterna transição e renovação. Como um fluxo contínuo e inquebrável que permeia toda a existência, desde o Big Bang até o Ragnar-K, o grande fim e o novo começo. Sentiu a dor da criação, a agonia intrínseca de mundos sendo forjados do caos primordial, e a alegria da existência em cada pequena criatura que habita os reinos, desde o menor inseto que rasteja no solo até o mais grandioso dragão, um testemunho da vida em sua complexidade e beleza. As raízes de Yggdrasil, que antes pareciam apenas estruturas maciças de madeira e terra, revelaram-se como nervos pulsantes, veias colossais que transportam a linfa vital da sabedoria e da vida para cada canto do cosmos, irradiando vida e conhecimento para todas as dimensões, como um coração que bombeia a vida incessantemente. A água do poço, que antes era apenas um espelho que refletia o exterior, tornou-se um portal para a compreensão absoluta, um espelho da própria consciência universal. Que não apenas devolvia sua imagem, mas também seus pensamentos mais antigos, aqueles que ela havia esquecido, os veios da grande árvore, de sua base mais profunda ao seu topo mais elevado. Pulsavam com uma energia que Odin podia sentir em cada poro de seu ser, uma vibração que o conectava a tudo o que existe no universo, desde a mais ínfima partícula até a mais grandiosa constelação do firmamento, unindo o micro ao macro rede e a sabedoria de Mimir, agora compartilhada e interligada à sua própria, fluía por cada um deles, como uma corrente elétrica de conhecimento que unia tudo em uma única e vasta rede, uma fenda brilhante no fluxo dos dias, onde o presente se mistura com o que poderia ter sido, e a areia não cai, flutua, dança, lembra em uma ampulheta infinita do tempo que nunca se esgota. Aquele instante, à beira do poço de Mimir, marcou não apenas a transformação profunda de Odin, própria Yggdrasil, que pareceu respirar com mais intensidade e vitalidade, como se o conhecimento riquema adquirido de seu pai de todos alimentasse e a tornasse ainda mais forte e resiliente. Desde aquele dia, Odin compreendeu que a visão interior era infinitamente mais valiosa do que a visão física, e que a sabedoria era a maior de todas as armas, o maior de todos os tesouros que poderia possuir. A sabedoria de Mimir não é apenas um conhecimento acumulado ao longo das eras. É a própria consciência do universo em sua forma mais pura e inatingível, a quintessência de toda a verdade que permeia a existência em sua totalidade. Uma luz que dissipa as sombras da ignorância e ilumina o caminho. Ele não apenas sabe de tudo o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. Ele é a própria memória viva do cosmos, um repositório imenso e eterno de todas as experiências, de todas as verdades e de todos os destinos que se entrelaçam em uma complexa tapeçaria humana. Alguns dizem que ele é a personificação da razão primordial, uma força que existia antes mesmo da formação dos mundos, ordenando o caos inicial e estabelecendo as leis que regem a existência, sendo o guardião do que não deve ser nomeado, um ser sem rosto, que tudo vê, mas que raramente é compreendido em sua totalidade. Ele é a lógica que precede a matéria, a estrutura que sustenta o invisível, um paradoxo em si. Outros afirmam que ele guarda os segredos mais profundos e místicos das runas, as letras mágicas que Odin também buscou em seu próprio sacrifício na Yggdrasil, pendurado por 9 noites e ferido por sua própria lança, revelando os mistérios do destino, da magia ancestral e da própria linguagem do universo. A fala do que não pode ser pronunciado, como as crônicas dos animais
que falam em momentos cruciais e de grande significado. E há quem acredite que Mimir é o resquício de uma era anterior aos deuses, um elo com o que já foi e o que sempre será, uma ponte para a sabedoria que antecede a própria criação. Um ser cujos segredos são tão vastos e insondáveis que a mente humana mal pode concebê-los em sua totalidade, como os ossos esquecidos que guardam a memória mineral do passado e seus segredos há séculos. Sua existência é um enigma por si só, uma pergunta sem resposta que reside no âmago do cosmos. O martelo de Londres, fora de seu lugar, um objeto que desafia as cronologias e a lógica linear do tempo. Sua sabedoria, que reside nas profundezas, não é algo a ser meramente estudado em livros antigos ou em pergaminhos empoeirados, documentos que são apenas ecos da verdade e não a verdade em si, mas a ser sentido nas entranhas da árvore do mundo, Yggdrasil, nas vibrações que percorrem seus troncos, nos ventos que atravessam os reinos, nas águas que fluem de suas profundezas e no silêncio que precede a compreensão mais profunda e transformadora, um silêncio que fala mais alto que qualquer palavra. Ele é a prova viva de que a verdadeira sabedoria é onipresente, eterna e está apenas esperando para ser descoberta por aqueles que se atrevem a pagar o preço, seja ele qual for, em sua busca incansável pela verdade. Mimir é o sussurro da eternidade, um som que só os que estão à beira da loucura ou do êxtase podem ouvir. Como os sinos do abismo que ressoam das profundezas, anunciando verdades ocultas e perturbadoras, um chamado ancestral. Desde aquele dia, o sábio Mimir permaneceu como o guardião eterno da sabedoria, sentinela imortal do conhecimento, e seu poço, o Mimizbrum, uma fonte inesgotável para todos que ousam se aproximar em busca de respostas e de clareza em suas vidas. Uma fonte que nunca se esgota. Ele não fala em voz alta como os deuses em seus salões de glória, mas em murmúrios quase inaudíveis, em enigmas que se desdobram na mente, em visões que se manifestam de forma sutil e em flashes que revelam verdades profundas e ocultas, como os milagres dos espelhos de gelo que refletem mais do que a imagem. As lendas contam que, mesmo após ter sido decapitado durante a sangrenta guerra entre os Aesir e os Vanir, um evento que abalou a própria estrutura dos mundos, sua cabeça foi preservada por Odin, que não podia prescindir de sua sabedoria, o que para seus examinadores foi perturbador, pois ele conhecia passagens inteiras de textos selados e proibidos, desafiando a lógica da época e a compreensão humana. O pai de todos, em um ato de reverência e de necessidade premente, a impregnou magia com ervas e feitiços arcanos e a colocou de volta junto ao poço, para que Mimir pudesse continuar a sussurrar suas verdades e conselhos, mesmo na morte, transcendendo o ciclo da vida e da decadência, mostrando que o conhecimento é eterno. Assim, a sabedoria de Mimir, que pulsa nas águas do Mimizbrum, transcende a própria existência física, tornando-se eterna e imortal, como as raízes profundas e indestrutíveis de Yggdrasil, resistindo aos séculos com a mesma solidez com que foi encadernado, um testemunho vivo do que não se perde com o tempo. Sua presença é um lembrete constante de que o conhecimento é uma força que não pode ser extinta e que a busca pela verdade é um caminho que continua para sempre, guiando aqueles que ousam mergulhar em suas profundezas em busca da luz. Como as múmias de Tarim contam histórias de um passado esquecido, um enigma que persiste, desafiando as cronologias e a compreensão. Sua figura, mesmo em sua quietude e em seu silêncio, inspira respeito e um senso de profundidade que poucos seres podem igualar. Um mistério que perdura e intriga
a todos que se aproximam. As águas do poço refletem não apenas o céu e as raízes da árvore do mundo, Yggdrasil, mas também os mistérios da alma humana que se inclina sobre elas, buscando respostas para seus mais profundos anseios e questionamentos existenciais. E Mimir, o guardião silencioso, observa tudo, sem julgamento, apenas oferecendo o que poucos estão dispostos, sua forma mais a pura aceitar, e muitas vezes verdade desafiadora. Um conhecimento que, quando visto, torna impossível olhar o próprio da mesma forma, pois algo se desloca dentro da alma, um eixo, uma bússola que perde o norte, alterando a percepção da realidade. Ele é a personificação da paciência e da espera, sabendo que, no tempo certo, aqueles que realmente precisam de sua sabedoria a encontrarão e estarão prontos para compreendê-la, não importando o preço a ser pago, pois a ampulheta infinita continua a girar, revelando seus segredos em espirais de areia, uma verdade que se recusa a morrer. Será que ainda podemos ouvir esses sussurros silenciosos de sabedoria que emanam do poço de Mimir e se espalham pelas raízes de Yggdrasil, a grande árvore do mundo? Em meio ao ruído ensurdecedor de nossos próprios pensamentos e preocupações diárias em Midgard, o mundo dos homens, um turbilhão de informações que nos cerca constantemente, desafiando a nossa capacidade de foco e de tranquilidade, modernidade, estaríamos dispostos